Ninguém vai conseguir dar a vida que só Deus tem para você. A nossa impaciência faz a gente quebrar os mandamentos que é dado por Deus, que são a nossa proteção. E não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você esperar no centro da vontade de Deus, você está seguro, Ele vai te sustentar até chegar o dia da tua promessa. Mas não se precipite, não construa bezerros de ouro para você. Ainda que o mundo diga é mais rápido, ainda que o mundo diga é melhor, é mais bonito, ninguém vai conseguir dar a vida que só Deus tem para você. Provérbios capítulo 14, nós vamos ler o verso de número 29. Está escrito assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amém? Quando não sabemos esperar. Quando nós falamos sobre paciência na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre paciência, a Bíblia está falando sobre uma cerca de proteção, porque é a paciência que nos protege de muitos sofrimentos. Por isso que a Bíblia, hoje eu estava meditando sobre isso, aparece aproximadamente de 50 a 70 vezes a palavra paciência. É muito comum a Bíblia trabalhar com essas palavras de calma, espera, se tranquiliza, tenha paciência, porque o oposto disso é impaciência. Se a paciência ela traz proteção, a impaciência ela traz dores, ela traz feridas, ela faz a gente tomar decisões precipitadas. Às vezes a gente trata temas tão práticos como algo simplório, como algo que não é para ser levado em consideração. Mas esses temas práticos, que são coisas do nosso dia a dia, que faz com que a gente tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida segura, para viver no centro da vontade de Deus. Se você parar para pensar, muitas das coisas que você sofreu e que eu também sofri é fruto da nossa impaciência. Se você tivesse uma oportunidade de entrar em uma cápsula do tempo e voltar a 10 anos atrás, tem coisas que você mudaria, que você não faria, que você fez? Levanta a mão. Se você pudesse voltar lá no tempo da sua adolescência ou da sua juventude, quando sua mãe disse para você: calma, ora um pouco mais, espera um pouco mais, e você não ouviu sua mãe, você voltaria e faria diferente? Levanta a mão. Aleluia. Mas por que a gente hoje, olhando para trás, a gente percebe que muitas coisas que a gente está sofrendo hoje foi consequência de atitudes lá atrás, porque nós estávamos desesperados, impacientes, nós não discernimos o tempo. A Bíblia fala que o homem sábio, ele discerne o tempo e o modo, o momento certo de agir e a maneira certa de fazer. Então essa noite eu só vim aqui trazer uma reflexão sobre isso. Quando nós não sabemos esperar, quais são as consequências? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela vendia pão caseiro. Então ela fazia os pães em casa para poder vender na comunidade. E o pão caseiro, quando ele sai do forno, primeiro ele esfria por fora, para depois esfriar por dentro. Então é quase que uma pegadinha. Você olha por fora, está frio, mas quando você morde, está pegando fogo. Quantas vezes a minha mãe falava assim: filho, não ainda é a hora, não come ainda. Mas eu não tinha paciência, né? Aí a gente vai, aí queimava a língua, queimava os lábios, queimava o beiço, chorava. Porque o impaciente, ele não só come cru, o impaciente também se machuca pra caramba. Quem está comigo aqui? Então a nossa vida muitas vezes ela traz traumas, traz feridas, não porque o diabo se levantou, é porque nós nos levantamos na hora errada para fazer aquilo que talvez era certo. Às vezes acabou fazendo a coisa certa na hora errada, se precipitamos. E toda precipitação ela traz feridas. A Bíblia diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento. Nós acabamos de ler juntos. Porque conhecimento não é saber tudo, mas na verdade é não se desesperar por nada. Na Bíblia, conhecimento não é saber tudo, é não se desesperar por nada. Repita comigo: conhecimento não é saber tudo,
é não se desesperar por nada. Por isso que Salomão diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento. O que é entendimento? Conhecimento, discernimento, percepção na hora de agir, percepção na hora de falar, percepção na hora de avançar o sinal, das coisas acontecerem. Então sabedoria na Bíblia não é sobre conhecimentos, não é o que você leu, mas é o quanto você tem domínio próprio para esperar o tempo de Deus na sua vida. Então quando a gente não sabe esperar, a gente queima a boca, a gente queima etapa, a gente mostra e revela a nossa insensatez. O texto diz assim, que o homem que sabe esperar, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. A palavra insensatez é falta de discernimento, é não discernir a forma, não discernir o tempo, não discernir o modo. E a impaciência, ela nos leva a sofrer algumas coisas. Por exemplo, a impaciência levou o povo de Israel a fabricar os seus próprios deuses. Às vezes a gente olha para aquele texto do povo de Israel fazendo o bezerro de ouro, e a gente acha que o bezerro de ouro é fruto de um coração idólatra, e não é. O bezerro de ouro é fruto de um coração impaciente, de um coração que não sabe esperar. O bezerro de ouro não era fruto de um coração idólatra, mas sim de um coração impaciente. Em Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz assim: o povo, vendo que Moisés demorava a descer do monte, pressiona Arão e pede que ele faça deuses para guiá-los. Olha só, Moisés tira o povo do Egito, começa a caminhar no deserto, para no Sinai. Deus disse para Moisés: Moisés, sobe aqui no Sinai que eu vou te dar as tábuas da lei. Diz a Bíblia que Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites. A nação está lá embaixo e o povo começa a ficar preocupado, ansioso, e começa a surgir uma pergunta no meio do arraial: será que Moisés morreu? Se Moisés morreu, quem vai nos guiar? Se Moisés morreu, e agora? Qual é o Deus que vai nos guiar? Porque o Deus falava face a face com Moisés. Dentro desse contexto de impaciência, o povo chama Arão e pressiona. O texto diz: e pressionavam Arão para que Arão fizesse deuses para guiá-los. Por quê? Porque eles estão achando que Deus está demorando muito para dar resposta por Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou para o povo: eu vou ali pegar a resposta de Deus, ouvir o que Deus tem para dizer, depois eu desço para falar o que Deus me disse para vocês. Mas diz o texto que passou um dia, passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, e o povo começou a ficar achando que estava demorando muito. O povo começou a olhar para Deus com outros olhos, e o povo então começou a ter uma ideia: vamos fazer deuses para nos guiá-lo, porque esse Deus que nos trouxe até aqui é um Deus que está demorando muito para dar resposta. E a Bíblia diz que o povo não sabia o que havia acontecido com Moisés, mas mesmo assim o povo está pressionando Arão para fazer bezerro de ouro. Então olha só, o bezerro de ouro não é fruto de um coração idólatra, é fruto de um coração impaciente. Porque quando nós não sabemos esperar, nós vamos criar os nossos deuses. Quando nós não sabemos esperar, nós vamos criar ideias, estratégias, coisas que nós achamos mirabolantes. Nós vamos criar portas, nós vamos criar atalhos, nós vamos criar acessos, nós vamos criar caminhos, e vamos falar: por aqui é melhor. Porque se Deus está demorando a responder, então Deus praticamente me abandonou. Essa é a matemática que o impaciente faz. Bezerro de ouro não é fruto de um coração idólatra. Bezerro de ouro é fruto de um coração impaciente. Quando nós não sabemos esperar, nós confiamos no que temos. A Bíblia diz que o povo pegou os brincos de ouro que eles tinham, que trouxeram do Egito, e colocaram na mão de Arão. Ou seja, eles estão cheios de joias, de brincos de ouro. Eles pegam o que tem e falam assim: olha, Deus está demorando muito. Se Deus está demorando muito, nós vamos confiar no que nós temos. O que é que eles têm? O texto diz brincos de ouro, e eles colocam na mão de Arão e diz: Arão, faça daquilo que temos os nossos deuses. Quando nós não sabemos esperar, nós vamos confiar naquilo que temos. Quando nós não sabemos esperar, nós vamos confiar no nosso dinheiro, nós vamos confiar na nossa reputação, nós vamos confiar na nossa amizade, no nosso network, nós vamos confiar em tudo menos em Deus. Porque Deus não vai trabalhar na velocidade que a gente acha que Ele deve trabalhar. Deus não está a favor do tempo, é o tempo que está a favor de Deus. O tempo é servo de Deus e não Deus é servo do tempo. O relógio de Deus não corre como o nosso relógio.
Até porque Deus não tem relógio, Deus não tem um calendário atrás da porta marcando xizinho. Todos os teus dias já estão escritos no livro de Deus. Então Deus, ele não perdeu o controle, Deus não chegou atrasado, e também Deus não vai chegar adiantado. É a hora certa. A hora certa as coisas vão acontecer. Mas se você não saber esperar, você vai fabricar os seus bezerros de ouro. Você vai confiar no que você tem, você vai achar que isso vai te trazer resultado. Todo fruto de impaciência leva a gente para um lugar de idolatria. O que é idolatria? É você confiar a sua devoção, confiar a sua fé em outra coisa a não ser Deus. Quando você não sabe esperar em Deus, você faz o seu dinheiro, o mamon, o seu Deus, e você confia nisso plenamente. É por isso que quando o dinheiro falta, você se desespera, e tem gente que tira a vida. Por isso que as pessoas, elas começam a confiar em coisas que são construídas com os seus braços e depositam nisso. Então quando não se sabe esperar, o povo vai lá e fala: olha, pega o que temos, fabrica um bezerro de ouro, para que ele possa nos guiá-lo. Mas não só isso, diz o texto que depois que Arão recebe os brincos de ouro, e era muita coisa, era muito ouro, era uma nação inteira, quase 2 milhões de pessoas. Diz o texto que então Arão começou a modelar um bezerro de ouro com a ferramenta própria. Ou seja, eles estão confiando no que eles têm e no que eles sabem fazer. Quando você e eu deixamos de esperar, não sabemos esperar, nós vamos confiar no que temos, e também nós vamos confiar naquilo que nós sabemos ou podemos fazer. É por isso que tem muita gente que no momento da espera é tão impaciente e diz assim: eu vou fazer do meu jeito. Mas fazer do teu jeito não é fazer do jeito de Deus. O jeito de Marta e Maria era Jesus vir e curar um Lázaro que estava somente enfermo. Mas do jeito de Jesus era ir para Betânia e ressuscitar um Lázaro que estava morto. Porque se é do teu jeito, as coisas serão pequenas, mas o jeito de Deus serão maiores. Do jeito dos discípulos é: manda todo mundo embora, a gente não gasta o dinheiro, o menino não fica assim 5 pães e 2 peixinhos, e acabou o problema. Mas no tempo de Jesus é: manda o povo sentar, pega o lanchinho da criança, vamos multiplicar e vai sobrar pão para todo mundo aqui. Então no teu tempo, irmão, tu volta com a tua lancheira para casa. Mas no tempo de Deus, você volta com 12 cestos nos seus ombros, glorificando o nome do Senhor. Levante sua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não sei se você está impaciente, eu não sei se você está afoito, mas não se precipite, porque se você se precipitar, você vai construir bezerros de ouro através daquilo que você tem, daquilo que você sabe fazer, e no final você vai ver que você perdeu a maior oportunidade da sua vida. Porque se Deus ainda não respondeu, é porque Ele está caprichando, vai ser algo poderoso. Então quando a gente não sabe esperar, a gente acaba construindo os nossos bezerros de ouro, e a gente acha que está abafando. Eu sei fazer e eu tenho condições. Moisés está demorando, a resposta não desce, então deixa eu dar o meu jeito aqui embaixo. Arão, vamos resolver, vamos criar um Deus, um bezerro de ouro para nos guiar. Agora olha só, o bezerro não era de bronze, o bezerro não era de prata, o bezerro era de o metal mais nobre que existe na face da terra. O bezerro era feio ou era bonito? Vamos lá, o bezerro era feio ou era bonito? Bonito. Imagina, irmão, um bezerro de ouro, ouro maciço, puro. Não é essa bijuteria que tu está no braço, não é isso. É um ouro puro. Então diga assim: o bezerro é bonito. Diga: o bezerro é bonito. O bezerro demorou para ser fabricado? Não. A Bíblia diz que antes de Moisés descer naquele dia já estava pronto. Então olha só, o bezerro é algo rápido, é algo bonito. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga assim para ele: o bezerro é algo rápido e algo bonito. Diga para ele: mas sabe qual é o problema? Que ele não tem vida. É rápido, é bonito, mas não tem vida. Sabe o que o povo está trocando na impaciência? Um Deus que está falando com Moisés. E a Bíblia diz que quando ele falava com Moisés, a Shekinah, a glória desse Deus, cobriu o monte Sinai. Havia trovões, relâmpagos,
e fogo lá em cima, conforme Deus vinha falando. A Bíblia diz que a glória de Deus era tão grande que a sensação de quem está embaixo era que o Sinai estava derretendo como uma cera diante do fogo. O povo aqui embaixo está trocando aquele Deus por algo que é rápido, é bonito, mas não tem vida. Aquele Deus que mandou as 10 pragas no Egito, aquele Deus que ia suprir toda a caminhada no deserto, aquele Deus que tinha braço e estendia, tinha ouvido e ouvia, tinha olho e via, tinha boca e falava. Eles estão trocando algo que é poderoso, que é real, que é dinâmico, que é vivo, por algo que é rápido, bonito, mas não fala, mas não interage, não faz milagre, não levanta, não cura. E tem muita gente na impaciência trocando o Deus verdadeiro pelos deuses falsos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: nem sempre Deus vai se revelar de uma forma rápida e de uma forma bonita. Às vezes Ele vai vir em forma de fogo, em forma de vento, em forma de crise, em forma de nuvem. Mas eu quero que você entenda que o teu Deus é vivo, que o teu Deus não descansa, o teu Deus não está morto, o teu Deus vive e reina para todos sempre. Não troque o Deus de Abraão por bezerros de ouro. Não troque o Deus verdadeiro por frutos da sua impaciência. Nós já somos provas e testemunhas disso, que todas as vezes que a gente vai para esse lugar de não saber esperar, nós fazemos os nossos bezerros de ouro. E no início a gente fala: olha, foi rápido, é lindo. Mas no final a gente descobre: não tem vida. Não tem vida. Deus queria um casamento, um relacionamento que não se queimava etapa, que seguisse o processo. E demora. E no processo as coisas são feias, e demora, mas no final tem vida. Mas aí a gente precipitado, apaixonado, no domínio do desejo da carne, o que a gente faz? A gente queima todas as etapas, queima todos os processos. Aí a gente constrói o bezerro de ouro, é bonito, é rápido, a gente entra, e no meio do caminho a gente descobre: não tem vida. E para sair agora, Deus tinha uma porta maior lá na frente, e a porta maior às vezes demora. Às vezes ela não vem pintada de dourado, mas tem vida lá dentro, mas a gente tem com pressa. Deus não desceu na hora que eu quis, então deixa eu fazer a minha bezerro de ouro. E a primeira portinha eu entro, a primeira proposta eu vou, e depois a gente descobre que não tem vida lá. E como sai disso? Como resolve isso? Foi por isso que quando Deus, lá do monte, Ele viu para baixo, Ele olhou e Ele viu o povo da idolatria. Deus parou tudo que estava fazendo. Ele falou: Moisés, desce, porque o teu povo tem pecado contra mim. Deus estava entregando as tábuas da lei para Moisés. Isso é tão forte que a Bíblia diz que quando Moisés chega lá embaixo, a primeira coisa que Moisés faz é quebrar as tábuas da lei, jogar as tábuas da lei no chão. Moisés estava dizendo: o que adianta um Deus verdadeiro falar tantas verdades e vocês viver na falsidade de um Deus mentiroso? Ele quebrou as tábuas da lei, porque aquilo representava os mandamentos que foram quebrados no coração do povo. A nossa impaciência faz a gente quebrar os mandamentos que é dado por Deus, que são a nossa proteção. E não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você esperar no centro da vontade de Deus, você está seguro, Ele vai te sustentar até chegar o dia da tua promessa. Mas não se precipite, não construa bezerros de ouro para você. Ainda que o mundo diga é mais rápido, ainda que o mundo diga é melhor, é mais bonito, ninguém vai conseguir dar a vida que só Deus tem para você. As bênçãos de Deus, elas são recalcadas, sacudidas, transbordantes e cheio de vida. Aquela porta que Deus tem para você é um lugar de vida. Ele não vai te colocar em lugar de morte. O relacionamento que Deus tem para você vai ser um lugar de vida e não um lugar de morte. Mas se a gente não saber esperar, nós vamos construir os nossos próprios deuses. Irmão, se tem uma coisa que você vai precisar para seguir Jesus, é paciência. Diga assim: se tem uma coisa que eu preciso ter para seguir Jesus, é paciência. Até para ser arrebatado precisa de paciência. Faz 2000 anos que Ele disse: eu vou voltar, e até agora nada. Mas a Bíblia diz: permaneça fiel, esteja pronto, porque quando você menos esperar, a trombeta toca e a promessa vai se cumprir. Por isso que Jesus nunca apareceu na Bíblia correndo. Ele apareceu andando, sentado, mas nunca apareceu Jesus correndo. Não tem referência na Bíblia de um Deus correndo. Tem mais referência de Deus sentado em um alto sublime trono do que um Deus correndo atrás de alguma coisa. Até porque a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás da gente, e não a gente corre atrás das bênçãos.
Levante sua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. A impaciência, aleluia, a partir de hoje não vai fazer mais parte do teu coração. Você vai ter discernimento para esperar o tempo e o modo de Deus. Eu sei que você chegou aqui esperando uma resposta, e a resposta de Deus é: espera. Espera com paciência no Senhor, confia nele que tudo Ele fará. Hoje você não vai construir bezerros de ouro, hoje você vai construir altares de adoração. Tem alguém entendendo essa mensagem? Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você não vai construir bezerros de ouro, você vai construir altares de adoração. Porque quem não sabe esperar, constrói bezerro. Mas quem sabe esperar, constrói altares de adoração. Pare de confiar naquilo que você tem, pare de confiar naquilo que você pode, só porque Deus está demorando. No seu ponto de vista, porque Deus ainda não chegou. Fica tranquilo. 40 dias, 40 noites, o povo não teve paciência. Se nós não sabemos esperar, irmão, nós viveremos como o rei Saul. A Bíblia diz que a impaciência do rei Saul fez ele perder o reino. Diga assim: impaciência me tira do lugar de governo e me coloca em um lugar de desgoverno. Irmão, o primeiro rei de Israel foi escolhido por Deus. Deus validou. O povo queria um rei, então Deus deu um rei para o povo. Mas a Bíblia vai dizer que por conta da ansiedade do rei Saul, ele perdeu o reino, ele perdeu o trono. O rei Saul, tomado pela ansiedade, fez o que ele não podia fazer. Diz a Bíblia que ele estava indo para uma guerra com os filisteus. Presta atenção que isso é muito forte. Antes de ele ir para a guerra, ele consulta Samuel, e Samuel disse para ele: não sai para a peleja, daqui 7 dias eu venho e vou oferecer um sacrifício ao Senhor, e vamos ver o que Deus vai responder. Samuel era sacerdote e profeta. Saul só era rei. E no Antigo Testamento, o ato de sacrifício, de holocausto, de buscar a Deus não era do rei, era do sacerdote. Samuel falou: Saul, daqui 7 dias eu volto, eu consulto ao Senhor, e então a gente vai entender se essa guerra é para ir ou não. Diz a Bíblia que quando chegou no 7º dia, Samuel ainda não tinha aparecido. Saul está preocupado porque muitas pessoas estão abandonando a frente de batalha. Os filisteus estão pressionando, nada de Samuel aparecer. Então Saul tem uma ideia. A ansiedade coloca ele nesse lugar de criatividade longe da obediência. Ele pega a estola sacerdotal, manda trazer holocausto, manda trazer sacrifício, e diz a Bíblia que Saul vai fazer o que não poderia ele fazer. Ele vai agir como um sacerdote e vai sacrificar a Deus. Sabe o que Saul está dizendo para Deus? Deus, Samuel atrasou, então deixa eu dar uma força aqui, deixa eu acelerar isso. E ele sacrifica. A Bíblia diz que assim, quando ele acabou de sacrificar, quem chega? Samuel. Passou alguns minutos, Samuel chega e pergunta para ele: Saul, o que você fez? E aí Saul falou: tu estava demorando, eu achei que você nem viria. Então eu já tentei aqui fazer do meu jeito, eu tentei fazer da minha maneira, eu tentei sacrificar a Deus, porque a gente precisa de uma resposta rápida, não dá mais para esperar. Samuel olhou para ele e falou: tu agiu como um tolo. Tu agiu como um tolo. Se você soubesse esperar, Deus teria validado o teu reino de eternidade a eternidade, ou seja, seria um reino perpétuo, não teria fim. Mas porque você não obedeceu, Deus te destituiu do reino e encontrou um homem segundo o coração dele. Olha para mim, sabe qual foi o momento que Deus começou a procurar Davi? Foi o momento que Saul começou a sacrificar no lugar de Samuel. Todas as vezes que nós não sabemos esperar, nós perdemos algo que era para ser para a vida inteira, em um piscar de olhos. Eu sei que tem muita gente colocando a culpa no diabo de coisas que perdeu lá atrás, e Deus está dizendo para você: você perdeu porque tu não soube esperar. Você sacrificou em vez de obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que Samuel tinha mandado ele esperar somente 7 dias. Quantos dias? Quantos dias? Samuel chegou alguns minutos depois e Saul já tinha sacrificado. Por causa de alguns minutos, ele perdeu um governo que ia durar de geração em geração. Quando nós não sabemos esperar, nós estamos mostrando o tamanho da nossa insensatez. Todas as vezes que a gente é impaciente, nós saímos desse lugar de governo e entramos num lugar de desgoverno. O casamento era para a vida inteira.
mas não soube esperar, não soube ter paciência na crise, não teve paciência nas adversidades, e aquilo que era para ser a vida inteira não durou 2 anos. A carreira, a profissão, a construção de um currículo era para ser para a vida inteira, mas não soube esperar, durou somente alguns dias, algumas semanas, algum mês. Porque para Deus não é como as coisas começam, é como as coisas terminam. Saul fez a coisa certa da maneira errada, porque Deus não abençoa intenção, Deus abençoa obediência. Eu sei que muita gente às vezes fala assim: não, mas meu coração era um coração bom. Deus não vai abençoar coração bom, Deus vai abençoar coração obediente. Deus não está atrás de boas intenções, Deus está atrás de fidelidade. Fidelidade ao tempo que Ele determinou, fidelidade ao modo que Ele determinou, fidelidade à palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Samuel, ele olhou para Saul e disse: Saul, a tua intenção é boa, a tua motivação é boa. O problema é que a tua impaciência fez você perder o reino, cara. A tua impaciência fez você sacrificar o que não deveria sacrificar, fazer o que não deveria fazer. Todas as vezes que a gente não espera em Deus, a gente trabalha em dobro e não tem resultado. Todas as vezes que a gente queima a largada, a gente vê coisas sendo destituídas pelo próprio Deus. Porque se Saul não tem paciência de esperar 7 dias, se ele não sabe administrar uma semana, como ele vai administrar um trono, um reino inteiro? Se você não passar pelo teste das pequenas coisas, Deus não vai te colocar nas grandes. Ser fiel no pouco fala também sobre ter paciência no pouco, esperar no pouco. Se você é fiel no pouco, é paciente no pouco, Deus vai te validando em cada degrau, em cada estágio, em cada momento, até você chegar no muito. O problema é que a gente está tropeçando nos primeiros degraus da escada, estamos olhando para o alto e dizendo: ai Deus, eu não tenho sorte, ai Deus, o diabo está se levantando, ai Deus, será que você não me ama? E Deus está dizendo: filho, você não está tendo atenção nem nos primeiros degraus. Se eu te colocar aqui em cima, o teu tombo vai ser pior. Então é melhor você se machucar no início, que dá tempo de se levantar, do que cair no final, que o tombo vai ser maior. O problema é que quando a gente não sabe esperar, a gente vai perder coisas, vai perder reino, vai perder governo, vai perder oportunidade, vai perder. A gente precisa ir para esse lugar de ter paciência. Paciência. A gente não sabe esperar. A gente precisa pedir isso para Deus. Precisa ter esse fruto do Espírito, porque senão a gente vai quebrar a cara, vai queimar a boca com o pão caseiro, aleluia. Deus te trouxe essa noite para dizer para você: calma, respira, na hora certa vai acontecer. Eu sei que você está desesperado, mas Deus, já está chegando dezembro, meu Deus, e agora mais um ano? Calma, Deus pode fazer um dia o que Ele não fez um ano inteiro, aleluia. Deus não está preocupado, irmão. Deus está sentado no trono, tranquilo, governando a tua vida. Os céus não estão em crise. Diga para o irmão que está do seu lado: os céus não estão em crise. Diga assim: lá nos céus, os serafins continuam cantando. Aqui na terra está todo mundo murmurando, dizendo: oh meu Deus, vai acabar o mundo. E lá nos céus continua o mesmo som: santo, 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 santo. Nada tira Deus da centralidade do governo. A gente precisa ir para esse lugar. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 ao 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que Ele te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Sabe quem era sabe qual a genealogia de reis na Bíblia que era para ser até hoje? A de Saul. Porém agora não subsistirá o teu reino. Olha o que a Bíblia está dizendo: agora, o momento que você se precipitou, o momento que você foi fazer coisas até mesmo certas, com a motivação certa, mas no tempo errado, nas condições erradas. Você quis ser eu, em vez de você ser você. E todas as vezes que a gente é impaciente, a gente pega alguém como modelo, e porque está dando certo lá, a gente acha que vai fazer igual e vai dar certo também. A graça que Deus deposita sobre um não é a mesma graça que Deus deposita sobre o outro. Se tem alguém perto de você vivendo uma porção, fica tranquilo que a tua porção é sua, está guardada para você. Você não precisa ser uma réplica, você não precisa ser um eco, você só precisa ser uma voz. João Batista foi um homem relevante porque ele foi a voz que clama está no deserto, mas não perdeu a identidade.
está no deserto e não se transformou em eco, ele continuou sendo uma voz. Eu sou a voz, eu carrego algo específico, algo para esses dias. Deus está falando no seu coração: não queira ser Samuel, se o teu chamado é para ser Saul. Não se perca na sua impaciência. Você precisa estar muito convicto daquilo que Deus tem para você, porque senão, irmão, daqui a pouco você vai ser um Frankenstein, mas não vai ser nada. Vai ter um pouco de tudo. O que tu faz? Qual é a tua profissão? Qual é a tua carreira? Bombril, aleluia. 1001 utilidades. Não. Quem faz de tudo um pouco não consegue fazer nada bem feito. Quando você é especialista em algo, é porque você focou naquilo. Você falou: cara, eu vou ser o melhor nisso aqui. Pode passar luta, dificuldade, mas eu vou crescer nisso aqui. Deus não te chamou para tu atirar para tudo quanto é lado. Deus te chamou para tu prosseguir para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? O que você sonha em Deus, para a sua família, na sua carreira, no seu ministério? Dentro da igreja a mesma coisa, filho. Uma hora tu quer ser pregador, outra hora tu quer ser intercessor, outra hora tu quer ser cantor. Nem uma voz está quase rachada, quer cantar. Enquanto você não souber o que você quer, Deus não vai dar a resposta que você espera. Você precisa se definir aqui na terra para que você discirna, tenha discernimento do que Deus tem para você nos céus. Olha para o ministério de Jesus. Jesus, desde o início até a sua morte, a sua ressurreição, ele estava sempre tranquilo em relação à sua identidade e aquilo que ele veio fazer. Porque quando você entende o seu propósito, você não vive mais sob propostas. Uma hora tu quer ser empresário, outra hora tu quer ser jogador, outra hora tu quer ser cantor, outra hora tu quer largar tudo e virar hippie. Um dia quer vir para o marketing digital, outro dia quer para... Meu irmão, decida. Olha para o irmão que está ao seu lado: decida, filho. Decida. De 3 em 3 meses tu muda o perfil do teu Instagram, aleluia. Atualiza a bio em cada... De 3 em 3 está atualizando. Fala: rapaz, mas o cara não está trabalhando com aquilo. Mudou. A gente precisa ir para esse lugar, de esperar em Deus. Porque se a gente não aprender a esperar em Deus, a gente vai querer ser Samuel, carregando o coração de Saul. E Samuel disse: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Quando eu li isso em casa, eu falei: Jesus amado, eu já li a Bíblia várias vezes esse texto, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. Olha que Samuel vai dizer: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Escuta, Saul, eu quero alguém que saiba esperar. Então eu estou buscando um homem segundo o meu coração. Um homem que caminha segundo o batimento do meu coração, que é devagar, não é acelerado, é pausadamente, paulatinamente, no tempo certo. E eu encontrei um menino que esse sabe esperar. Ele não é afoito, ele não é precipitado, ele sabe discernir o tempo. Então eu quero alguém assim. Não é sobre tamanho, não é sobre estatura, não é sobre capacidade, é sobre resiliência de esperar o sim ou não, ou espera de Deus. Então Deus está procurando homens que carregam essa graça nesses dias, que não vão se mover por opiniões, não vão se mover por pressões, não vão se mover por propostas, e nem por um salarinho um pouco maior, se é para viver longe do seu propósito. Não, pessoas que vão se mover pela voz de Deus. Levante sua mão, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você vai se mover pela voz de Deus. Deus vai encontrar você um coração segundo o coração dele. Samuel está dizendo segundo o coração, e já lhe ordenou o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Olha, irmão, o reinado de Saul está acabando agora, e Deus já está colocando no coração de Davi, já está ordenando no coração de Davi que ele vai ser chefe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que o Senhor te ordenou? Espera. Saul, espera. Só foi uma coisa que Deus pediu, mas a pressão fez ele tomar uma decisão errada. Irmão, a pressão, ela vai te colocar diante de uma bifurcação. Todo momento difícil na nossa vida vai nos colocar diante de uma bifurcação. De um lado vai ter uma plaquinha escrito: dependência de Deus, lugar secreto, oração, fé, paciência. No outro, desespero. Faça do teu jeito, se precipite, troque os pés pelas mãos. Não é no momento de calmaria que o nosso coração é testado, é no momento de pressão. É no momento que você tem que decidir.
Confiar nos seus brincos de ouro e na sua capacidade de fabricar ídolos, ou você confiar naquele que criou todas as coisas e sustenta tudo com as palmas de suas mãos? Deus está te dando discernimento essa noite. Tem pessoas que essa semana precisam tomar algumas decisões e a resposta ainda não veio. Pastor, o que eu faço? Não tome. Não vai para trás, não vai para frente, fica do jeito que você está. Peça mais 10 dias, peça mais uma semana, peça mais um mês, até que os céus respondam, até que Deus te visite, até que a confirmação chegue, até que a palavra chegue. Olha para mim e pare de ficar com o teu coração na expectativa de ouvir aquilo que você quer ouvir, porque sempre é assim. O cara já desenhou sim, já desenhou um amém nos céus, e aí a gente fala, vamos orar para Deus confirmar. Aí Deus está falando não, 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 não. Aí tu pergunta, Deus está falando alguma coisa? Ele falou, não, não está falando nada. Conheço várias pessoas que a resposta de Deus era não, 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 e a pessoa dizia, Deus não falou nada, está falando nada. Aí um dia ele teve um sonho: cobra engolindo camelo, camelo engolindo sapo, coisa sem pé, sem cabeça. Deus confirmou, vai para mim. Porque a gente está emocionado, a gente está motivado em ouvir o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir o sim. Aí a gente já dobra o joelho naquela expectativa de amém, yes, aleluia. Mas Deus também responde não. O sim de Deus é aprovação e o não de Deus é livramento. Eu vou repetir, o sim de Deus é aprovação e o não de Deus é livramento. Se Deus falou não, meu irmão, fuja de lá, porque é laço, aleluia. Se você orou e Deus está falando não, sai correndo, irmão. Mas eu acho que foi coisa da tua. Não, Deus, vai embora, está repreendido em nome de Jesus, sai da minha vida. Não entre em porta que Deus não está abrindo. Não acesse lugares que Deus não está confirmando. Não sente em mesas que Deus não está te colocando. Tenha discernimento. Até amizades, eu posso falar, vou falar tudo agora. Eu vim da América empolgado, aleluia. My friend. Jesus. Até amizade, nós precisamos pedir confirmação de Deus. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem muita gente que desviou porque começou a andar com desviado. Tem muita gente que parou de orar porque começou a andar com pessoas que não oravam mais. Tem muita gente que virou murmurador porque só anda com murmurador. Tem pessoas que viraram fofoqueiros porque só vivem em roda de fofoqueiro. Pessoas que viraram crítico da igreja. Nada tá bom porque só andam com pessoas que só criticam e falam que nada tá bom. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E Deus está dizendo para você, até para caminhar você precisa ter discernimento. Quem você vai trazer para dentro do seu barco? Porque se você deixar Jonas entrado dentro do seu barco, o teu barco vai afundar. O teu barco tem nada a ver com Jonas, a tua história não tem nada a ver com Jonas, mas pelo fato de você dar acesso para ele, a tempestade que é dele acaba virando sua também. Então a gente precisa ter discernimento. Senhor, me dá paciência. Me dá paciência para esperar o momento certo, a hora certa. Vocês estão aqui, gente? A impaciência, ela também levou Judas a construir a sua própria forca. O que eu vou falar aqui é muito forte. A impaciência levou Judas a construir a sua própria forca. Irmão, olha para mim. Judas, ele não morreu porque pecou. Judas morreu porque não esperou. Guarda isso para o teu coração. Judas não morreu porque pecou. Judas morreu porque não esperou. Qual a diferença do pecado de Pedro para Judas? Nenhum. Os dois traíram. Se a gente for ver de um modo racional e humano, ainda Judas foi mais inteligente que Pedro, porque Judas ganhou dinheiro e Pedro não. Sim ou não? Mas porque no final da história Pedrão termina como um apóstolo, Vivinho da Silva, cheio do Espírito Santo, pregador da palavra, um homem que é falado. Todo crente que tem filho, se tiver 3 filhos, um vai ter que se chamar Pedro. Agora quem coloca o nome do filho de Judas? Está queimado. Mas foi o mesmo pecado. Mas sabe qual é a diferença? Que Pedro chorou amargamente, mas Pedro esperou até domingo. E Judas chorou amargamente, mas não teve paciência de esperar até domingo.
Judas se enforcou na sexta-feira, porque não teve paciência de esperar o domingo da ressurreição. E olha para mim, se Judas tivesse um pouquinho de paciência e esperado somente 3 dias, Jesus ia, aleluia, ia ressuscitar, ia fazer com Judas o que fez com Pedro, ia chamar Judas, ia restaurar Judas, colocar Judas de pé. E hoje nós estaríamos pregando de uma forma positiva sobre Pedro e sobre Judas. Mas a falta de paciência fez Judas construir a sua própria forca. Não foi o pecado que matou Judas, foi a sua impaciência de não saber esperar. A sexta-feira ele disse: acabou para mim. Mas Jesus tinha dito várias vezes: ao terceiro dia eu volto, no domingo eu volto. Ele tinha que segurar a onda, ele só tinha que esperar um pouco, porque no domingo eu tenho certeza, se Jesus ia sair daquele túmulo, ia falar: manda buscar Pedro e manda buscar Judas, que eu vou levantar os 2. Isso é muito forte, porque a impaciência nos mata antes da graça de Deus chegar. A impaciência nos mata antes da graça de Deus chegar. Irmão, não se mova pela culpa, mas aprenda a esperar pela graça de Deus. A culpa vai dizer para você: acaba com a tua vida, constrói uma forca, não tem mais jeito. Mas a graça vai dizer para você: segura um pouco. Hoje é sexta, daqui a pouco passa, é sábado, e domingo o homem está de volta, aleluia. Domingo ele volta, ele vai te levantar, ele não vai te deixar caído. Mas não deixa a impaciência te sabotar. Não deixa você ficar impaciente, desesperado, ao ponto de você tirar a sua própria vida, destruir a sua própria carreira, destruir a sua própria família. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Talvez você chegou aqui com esse senso de culpa aguçado. Talvez o diabo tenha jogado na tua cara, dizendo assim: cara, não dá mais para você. Quem disse que não dá? Não dá para ele. Ele já não tem mais casa, ele já não tem mais salvação. Em Apocalipse o final dele é lago de fogo, é o inferno. Mas no Apocalipse, esse não é o teu lugar. O teu lugar é o céu. A esperança para você. Essa sexta-feira vai passar, esse momento vai passar, o domingo da ressurreição vai chegar. Mas não pense em fazer besteira, não se precipite, tu vai sair dessa crise. Olha para mim, eu sinto no meu espírito e falar isso para você. Talvez você entrou aqui atolado de dívida, talvez você tomou algumas atitudes erradas, não soube esperar. Talvez você está devendo para Deus e o mundo, e você está pensando besteira. Não faça isso. Deus está dizendo para você: o domingo vai chegar. Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar uma resposta, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai levantar pessoas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o Deus que abriu o mar é poderoso para mudar suas condições de hoje para amanhã. Mas tenha paciência. Você não precisa dar um cabo com seus sonhos, com a sua vida. Não precisa correr para uma forca. Chore, fica aí. Já já Jesus manda te chamar e vai te levantar. Ele vai mudar a tua história. Aprenda a esperar, porque o homem paciente, ele revela grande entendimento. Porque você está esperando? Porque eu entendi que o meu Deus não tem pressa. Eu entendi que Ele tem o melhor para mim. Eu entendi que se Ele está demorando é porque Ele está caprichando no que Ele está preparando para a minha família. Porque você está com essa paciência toda, mesmo vivendo no deserto? Porque eu entendi que o deserto não é para me matar, o deserto não é a minha sepultura, o deserto é a escola de crescimento. Eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo, e quando passar essa fase eu vou estar gigante, eu vou estar grande, eu vou estar experimentado, eu vou estar validado, eu vou estar provado. Deus vai fazer coisas poderosas em mim e através de mim. Fique de pé em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e abençoado muito a sua vida. Caso isso tenha acontecido, escreva aqui nos comentários a sua experiência, algo particular que Deus falou com você. Eu quero também estar orando pela sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar essas pregações para amigos, familiares, para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você foi. Aqui do lado, o YouTube vai mostrar para você outras pregações que Deus nos deu, que também tem abençoado muitas vidas e vai abençoar a sua vida, tá bom? Clica aqui e seja muito bem-vindo.